A gente está falando de uma dívida pública elevada para um Estado que não funciona bem. Então, mais uma razão para a gente gerar algum tipo de disciplina, né? Por esse aspecto, o arcabouço fiscal ele não cumpre esse papel. Olá, eu sou Raquel Landim, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Hoje nós recebemos a economista Zeina Latif para discutir um dos assuntos mais quentes e importantes da economia brasileira, o novo arcabouço fiscal. Zeina, bem-vinda, muito obrigada por atender o nosso convite, é um prazer. Prazer meu. Zeina, agora nós conhecemos o texto do novo arcabouço fiscal, as regras, as sugestões que foram acrescentadas pelo Congresso Nacional. Na sua avaliação, qual é o balanço desse resultado final? Está mais equilibrado? Nós agora temos uma regra fiscal para o país que funciona, que é crível ou ainda não? Olha, eu acho que houve sim avanços. Para delimitar um pouco mais, né, o cenário ali fiscal, a questão do contingenciamento, por exemplo, mas eu entendo que não atinge o objetivo, né, que é criar um regime fiscal estável. Deixa eu me explicar aqui. Para que servem as regras fiscais? As regras servem para governos que têm dificuldade por questões institucionais, políticas, qualquer que seja a razão, por demandas da sociedade, que é um governo de repente mais sensível, você impor regras para gerar algum tipo de disciplina, de tal forma a gerar uma trajetória de gastos, de dívida pública mais previsível e garantir, obviamente, que a dívida pública não saia do controle ou tenha uma trajetória muito elevada. Ou seja, tem alguns momentos que os gastos crescem mesmo, como a gente viu na pandemia, quer dizer, criar mecanismos de correção para que consiga depois trazer de novo para uma trajetória mais estável da dívida pública. Então, a ideia não é enrijecer, não é não permitir gastar, mas é trazer essa previsibilidade e essa estabilidade da dívida pública, né? O ideal no Brasil, claro, é reduzir, porque a gente, quando olha o estoque da nossa dívida em relação a países parecidos, não convém comparar Brasil com o país rico tem uma maior capacidade de endividamento, quer dizer, o Brasil ele destoa pelo seu elevado endividamento. E ainda fazendo um breve parênteses, nem é de fato uma ação estatal bem-sucedida, que gera potencial de crescimento e justiça social. Quer dizer, para piorar, a gente está falando de uma dívida pública elevada para um Estado que não funciona bem. Então, mais uma razão para a gente gerar algum tipo de disciplina, né? Por esse aspecto, o arcabouço fiscal ele não cumpre esse papel. Ele não dá essa previsibilidade para a trajetória das despesas. Nessa proposta do relator, ainda tem o crescimento de 2,5% dos gastos para o ano que vem, quer dizer, a gente já sai de um crescimento de 6% real este ano, que já foi uma concessão forte daquela PEC da transição, que a gente sabe que era necessária, mas esticou um pouquinho a corda, né? Foi realmente forte. Daí continua com o aumento em termos reais o ano que vem, só vai começar para valer mesmo em 2025 e um monte de dúvida em relação a se esse negócio fica de pé. Então, assim, você tem ali um documento que tenta pôr de pé uma regra fiscal, mas eu acho que vai ter dificuldade para fazer esse negócio funcionar. Acho que é uma regra muito complexa, você vai lendo ali, né? É muito complexa, gera dúvidas, você está, né, analistas discutindo muitos detalhes, é muito cheio de regras e, enfim, muito diferente, por exemplo, da regra do teto, que era acho que em 2 páginas, uma coisa assim, era um texto muito rápido de você entender e, portanto, dá essa mais previsibilidade. E, obviamente, não, na minha visão, como depende muito do aumento da carga tributária para dar conta desses gastos crescentes,
gera por si só, aí já está a semente de mais incerteza, porque a gente sabe que o aumento da carga tributária é uma agenda difícil. Não que cortar despesa não seja difícil, né? Mas aumento da carga tributária a gente vai enfrentar muitas dificuldades, então você não consegue ter previsibilidade. Quando você olha, por exemplo, o boletim Focus do Banco Central, que capta as projeções do mercado, ninguém comprou, quer dizer, está ali uma projeção de déficit para os próximos anos e de crescimento da dívida pública. Portanto, por esse aspecto, ainda no campo das expectativas, não cumpriu definitivamente o seu papel. Zeina, mas explica melhor para quem está nos assistindo, porque assim, a base do arcabouço é que a despesa cresça menos que a receita, cresça ali uma relação de 70% da receita. Isso, em teoria, é para ir gerando um superávit e reduzindo a dívida. Por que não dá a previsibilidade para a dívida que você está dizendo? Qual é o problema? Da forma mais resumida e didática que a gente puder. O primeiro aspecto é que dentro das despesas tem várias ali que vão ter uma dinâmica de crescimento que é diferente, né? Vai estar computado as exceções. São as exceções. E a gente observa no próprio discurso do governo a intenção de ter, de ter regras de reajuste ou indexado à inflação, vamos ver o que vai acontecer com saúde e educação, ou então com ganhos, por exemplo, o funcionalismo e o próprio salário mínimo. Então, a primeira coisa é que você tem um conjunto importante de despesas com peso grande no orçamento da União, que teria que estar enquadrado, mas tem uma regra diferente que não é essa dos 70% do aumento da receita. Então significa que o outro pedaço do bolo tem que crescer menos. Daí você fala, mas isso também era um problema da regra do teto. É que a discussão da regra do teto, ela veio junto com a discussão de reformas estruturais. Ela nasce junto com a discussão, por exemplo, da reforma da Previdência, né? Hoje o que a gente observa é que tem uma rigidez enorme no orçamento. Talvez se esteja ampliando essa rigidez, principalmente na questão da saúde e educação, porque não vale mais o teto, né? Volta a indexação à inflação, fora os ganhos reais de salários e salário mínimo, enfim. E você teria que estar discutindo reformas estruturais para que o outro pedaço do bolo consiga se encaixar, né, no orçamento. E, como eu disse, o orçamento, 95% são regras próprias ali, está congelado, né? São gastos obrigatórios. Então, falta uma discussão de contenção do crescimento dos gastos obrigatórios, de mudanças de regras. E tem propostas, assim, não é que a gente está totalmente no escuro, né? Tem propostas de reavaliação de algumas políticas. Isso que eu queria pontuar com você. De que reformas estamos falando? Porque foi feita uma reforma da Previdência, já tivemos algumas, a mais recente iniciada no governo Michel Temer, finalizada no governo Jair Bolsonaro. Temos uma reforma administrativa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse recentemente, olha, está aqui, está pronto para votar, mas a gente não vê o governo com uma vontade política em relação a isso. De que reforma tributária, tá, para sair, mas de que reforma você está falando quando você diz, olha, esse arcabouço fiscal, para ele funcionar, ele tem que vir acompanhado de reformas? Só um ponto, ou reformas, ou como não tem essa sinalização de reformas, é aumento da carga tributária, porque senão não fecha. Sim, né? vamos entrar num ponto e no outro, Exato. então. Primeiro então, as na reformas questão e aí a gente fala de da lá, quer dizer, arrecadação. você já deu a senha. Na questão da reforma administrativa, a gente está vendo um filme que a gente já assistiu no governo Bolsonaro, que era a Câmara falando, ou o Congresso falando, sem o apoio do Executivo não tem como sair uma reforma como essa. Né? Essas reformas que mexem diretamente no bolso de grupos organizados ou de todos nós, necessariamente precisa ter envolvimento do Poder Executivo. É diferente, por exemplo, de mexer num marco regulatório, que são temas muito mais do setor privado. Aqui não. Né? Então, o que acontece é que o próprio
presidente da casa, né, o Arthur Lira, ele falou recentemente isso, né, olha, sem o apoio do executivo não avança. E a gente não vê nada nesse sentido. É claro que a reforma administrativa, aí tem um debate, a depender do modelo, nem teria ganhos de curto prazo. Alguns especialistas falam que algumas medidas que nem seriam constitucionais, ajustes ali nas carreiras, já teria alguma economia de recursos. Agora veja, Raquel, que mesmo que não tenha nada relevante de ganho de recursos no curto prazo, para essa sinalização de estabilidade do regime fiscal é essencial. Né? Porque quer dizer que quem vai entrar, mesmo que seja só para quem seja entrante, é a sinalização de que, olha, tem ali elementos para acreditar que, né, que tem uma construção para estabilizar o regime fiscal. Então não tem essa discussão. Tem outras medidas, algumas que vieram na discussão ainda lá atrás, que é o que dá para a gente fazer para desindexar parte das despesas ao salário mínimo. Quer dizer, garantir salário mínimo apenas para, por exemplo, nos benefícios tributários, apenas para as camadas populares, por exemplo. Fazer essa separação, essa desindexação. Aí tem discussões que são mais pontuais, porque aqui não tem bala de prata, tá? É diferente da reforma da Previdência, que era uma reforma que não resolvia o problema, mas era um passo largo e importante para a contenção de crescimento de despesa por causa da questão demográfica, estamos envelhecendo. Agora não tem uma grande reforma, é tudo coisa picada. Aí tem as discussões que, olha, tem duplicidade de algumas políticas públicas, por exemplo, seguro-desemprego e FGTS. Então vamos reformular. Vamos eliminar ou reduzir um pouco, pelo menos, o abono salarial, que é uma política mal focalizada. Né? Você está pegando gente com carteira assinada, então ela é mal focalizada. Então, tem vários diagnósticos. Você olha o próprio site da Secretaria do Tesouro, do Ministério da Fazenda, tem avaliações de algumas políticas públicas e que trazem, portanto, essa necessária recomendação de rever algumas políticas. Mas a gente não vê nenhum sinal disso. Nenhum sinal. E ainda o contrário, porque assim, dentro do Ministério do Planejamento se criou essa secretaria especial absolutamente relevante, porque já temos algum tipo de avaliação dentro do governo, mas isso não há dúvida que precisa avançar, o que a gente chama de avaliação ex ante, ex post, quer dizer, antes de implementar, já ver o que tem de experiências e tal, depois avaliar o que passou para decidir o que fazer com a política. Mas a gente vê um monte de coisa sendo anunciada e a gente não vê nenhuma manifestação do Ministério do Planejamento mostrando, por exemplo, estudos ou alguma evidência. A gente está vendo aí, vai ressuscitar política de, por exemplo, carro, entre aspas, popular. A gente já fez um monte de política desse tipo, não deu certo nessa direção. Ainda tem políticas vigorando para o setor, como Rota 2030. Então, assim, esse conjunto em que você vê coisas sendo anunciadas sem estudo e nenhum compromisso com ajustes do que temos, pelo contrário, né? Então, isso Traduzindo preocupa. em relação à revisão de gastos, e aí me corrija se você está errada, se eu estiver errada, o que você está dizendo é que o discurso parece ser um e a prática parece ser outra. Olha, e mesmo o discurso, quer dizer, não existe de fato nenhum compromisso em contenção de gastos obrigatórios. A parte de avaliação, na prática, eu concordo, essa frase é nessa questão da Sim. falta de avaliação. A gente vê coisas sendo anunciadas, regra da Petrobras, tudo bem, a Petrobras não é uma economia, é uma empresa de economia mista e tal, mas assim, tudo precisaria ter algum estudo. Então, isso sim. Agora, não existe de fato um compromisso com reformas para conter o crescimento de gasto obrigatório. Então, quer dizer que você vai ter que aumentar a carga tributária para atingir aquelas metas de superávit primário. Era nesse ponto que eu queria chegar com você, porque este é um governo que ele adotou essa política de que ele quer aumentar o gasto público. Ele não está escondendo isso, Não, né? não está. Ele veio com essa proposta de que acha que tem que gastar mais em determinadas áreas, com determinadas fatias da população, para atender anseios e demandas. E para
isso acontecer, ele está propondo duas saídas: revisão de gastos, que a gente acabou de discutir, que não está acontecendo na prática, ou um aumento de carga tributária, que não é admitido claramente, mas que o ministro Fernando Haddad costuma chamar de recomposição da Sim. carga tributária, de benefícios que já foram dados. E aí essa que é a minha dúvida, Zeina, o quanto deste aumento de carga tributária ou dessa recomposição de carga tributária é possível? O que passa no Congresso? O quanto a sociedade brasileira aceita diante do percentual de carga tributária que a sociedade já paga? Olha, lá tem algumas defesas, na minha visão, legítimas de rever alguns benefícios tributários, por exemplo, essa questão da taxação de investimento no exterior. É claro que tem que ter tratamento isonômico, né? Não pode ser diferente você investir lá fora e investir em produtos aqui. Então, claro que tem coisas absolutamente legítimas, né? Agora, tem algumas preocupações. Primeiro, acho que o timing é ruim. Porque hoje a gente tem um setor produtivo que está discutindo uma reforma tributária, legitimamente ou não, com temor de aumento da carga tributária, tem muito desconhecimento, é verdade, mas num país difícil como o Brasil, é compreensível o temor do aumento da carga tributária. A gente tem que entender isso e esse debate tem que ser feito. Mas, enfim, o ponto é que o meu temor é que agora discutir algumas renúncias tributárias talvez não seja um bom momento diante da necessidade de aprovar a reforma do IVA, né, de criação do IVA. Então tem uma questão do timing. A outra coisa é que não vai ter um pacotaço de medidas, vai ser tudo caso a caso. Mesmo nessa questão da tributação de investimento no exterior, me chamou a atenção uma fala do Arthur Lira, que ele falou assim, puxa, o governo não podia ter mandado isso via MP. Deveria ter mandado um projeto de lei. E tampouco poderia ter mandado sem antes sinalizar aqui no Congresso. Então, assim, correto ou não essa avaliação, essa fala do Arthur Lira, Se mas referindo ao pagamento dos juros impostos offshore. Correto ou não, quer dizer, eu não estou aqui para analisar isso, o fato que ele deu um recado, vai ser tudo caso a caso, né? A gente sabe como o Congresso tem resistência para aumentar a carga tributária. Mesmo que seja recomposição, qualquer que seja o nome, quer dizer, para alguns setores vai ter. Então tem esse ponto. Tem outro ponto que alguns temas eles precisam ter maior amadurecimento do debate. Então, por exemplo, quando a gente discute tributar dividendos, lembrando que aquela proposta do Paulo Guedes lá atrás não avançou. Ela foi alterada no Congresso para pior e avançou na Câmara, parou no Senado. Então tem temas, dando aqui como exemplo, ainda que isso não esteja no rol das medidas do arcabouço fiscal, tem temas que não estão ainda suficientemente maduros nem no debate mais técnico mesmo, nem estou falando da questão política. Então, tudo isso, dado que a necessidade de uma sinalização mais urgente dessa capacidade do Estado brasileiro de estabilizar a dinâmica da dívida pública, fica frágil, né? Porque a gente sabe que vai enfrentar muitas dificuldades. Na minha visão, ajudaria muito se tivesse maior compromisso com contenção de gastos. Um ponto que é assim, então, se é assim, se é muito mais em cima da receita, primeiro, a qualidade do ajuste fiscal é pior. Isso é algo muito consolidado na literatura econômica, né? Do ponto de vista do crescimento de um país, o ideal é corrigir equívocos do lado da despesa, né? Então, primeiro ponto. Segundo, eu temo que alguns setores fiquem nesse compasso de espera para decidir o que vai fazer. Então, realmente eu acho o timing complicado. Fala-se tanto dos juros machucar, eu acho que hoje machuca mais a incerteza em relação à tributação, à carga tributária. Zeina, uma pergunta quase filosófica. Os políticos, eles costumam refletir muito a sociedade, porque eles dependem de voto. E a sociedade brasileira, ela parece caminhar muito nesse paradoxo, né? Ela tem muita resistência a corte de despesa, ela quer um serviço
público de mais qualidade, isso exige mais despesa. Como caminhar com isso? Uma sociedade que não quer pagar mais tributo, mas que exige um estado de bem-estar social maior. Essa sua pergunta é bastante profunda, eu diria. Então, primeiro que assim, eu não acho que a gente tem um sistema político que traduz bem as demandas da sociedade no Congresso. Acho que a gente tem muito para avançar nisso em relação de qualidade da nossa democracia. A gente tem bancadas poderosíssimas no Congresso que nada dizem respeito à classe batalhadora, às nossas classes médias, que não são muito bem representadas. Então, primeiro que eu acho que o Congresso ele reflete a sociedade, vírgula. 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 Então, a gente está devendo muito para as camadas mais populares. As camadas populares, é interessante olhar essas pesquisas qualitativas, elas querem serviço público de qualidade. Hoje é muito mais uma questão de qualidade do que exatamente de expansão e tal. Não que não tenha necessidade de expansão em muitas áreas, mas hoje é muito mais a questão da qualidade. E a questão da qualidade passa por governança, né? Passa por reforma administrativa. E essas agendas difíceis, isso não é tema de Congresso, é tema de executivo. E o executivo está indo no caminho mais fácil de simplesmente discutir aumento de gastos. Então, eu acho essa agenda equivocada. Eu acho que a gente teria que estar discutindo dado que temos essa estrutura de gastos, como que a gente poderia fazer para ela ser mais eficiente, né, mais justa. Então, quando olha, por exemplo, esses estudos internacionais que colocam carga tributária vis-à-vis capacidade de entrega, né? E aí são essas pesquisas qualitativas para capturar o quanto as pessoas estão satisfeitas. O Brasil fica muito mal nesse equilíbrio. Então, é bastante claro que a gente tem um tremendo desafio de melhorar a gestão dos recursos, né? As regras do jogo. E isso passa, inclusive, por uma reforma administrativa. O papel da burocracia estatal é muito importante. Então, esse eu acho que é uma agenda que, aliás, a gente está muito atrasado e reforça essa necessidade de avaliação de políticas públicas. Vale a pena citar, por exemplo, o caso da Austrália, com aquela comissão independente, quer dizer, quanto mais se abrir os dados, permitir que o mundo acadêmico, pesquisadores, façam avaliação com autonomia, porque muitas vezes quem está dentro da máquina pública não tem, mesmo tendo estabilidade do funcionalismo, não tem a devida valorização e a oportunidade de estar presente no debate público. Então, são etapas que a gente precisa cumprir. Essa, Raquel, é a agenda difícil. Quando a gente fala dessa tal armadilha da renda média, e você olha países que conseguiram sair, é porque tiveram essa maior sofisticação institucional no sentido de conseguir uma atuação estatal mais efetiva. Esse passo, ele é sofrido e a gente está com muita dificuldade de dar esse passo. Então, a minha esperança é que realmente essa discussão de avaliação de política pública cresça de forma mais célere, até para as pessoas conseguirem, né, de alguma forma, isso reverberar no Congresso, porque querer demais da classe política que tome decisões duras sem ter sequer informação de que política pública vale a pena. Não tem estudo. Vai votar o quê em cima do quê? Então, eu acho assim, tudo isso compõe esse pacote de uma democracia que ainda precisa amadurecer mais. Eu ia ficar muito feliz de ver o atual governo abraçando essas pautas, mas eu sou muito cética, eu não consigo enxergar. Pelo menos por hora eu não vejo esses sinais. Zeina, um outro ponto agora que eu acho que também é bem importante. Esse arcabouço fiscal, a despeito dos problemas que nós discutimos que ele é capaz de dar alguma base para que o Banco Central reduza os juros? Olha, eu vou pegar aqui a própria fala do presidente do Banco Central e algo que reverbera no mercado. Ele usa um termo técnico que ele fala assim, reduziu-se o risco de cauda. Reduziu-se o risco de cenários extremos de descontrole muito forte da dívida pública. Então, por esse aspecto, né, tem essa componente. Para ser honesta, eu acho que esse risco de descontrole muito forte, as nossas instituições já põem esse freio. Nós somos um país
uma sociedade que não aceita a inflação descontrolada. Então, assim, acho que isso teve repercussões no impeachment da presidente Dilma. Eu acho que isso teve repercussão na própria derrota do Jair Bolsonaro. Eu ouso dizer que parte da forte perda de votos que ele teve em São Paulo, na região sudeste, foi a inflação machucando aqueles estados em que já sentem as consequências de uma indústria que não cresce e uma classe, essas classes médias trabalhadoras sentindo o impacto da inflação elevada. Então, não é brincadeira, né? Quer dizer, eu acho que isso teria. Agora, é claro que institucionalmente é importante ter uma regra que limite esses riscos extremos. Agora, sendo assim bem objetiva aqui, eu acho que é muito marginal essa contribuição, mas o que eu acho que vai acontecer é que eu acho que a meta vai ser ajustada para cima. A meta de inflação. Eu acho que a meta de inflação vai acabar sendo ajustada. Por que você está trabalhando com esse cenário? Porque Olha, muita gente no mercado, que faz inclusive a interlocução com o governo, tem dito: não mexam na meta de inflação, porque isso vai ajudar a reduzir os juros. Se vocês mexerem, vai dificultar. Por que você acha que vão acabar elevando a meta? Eu acho que talvez tenha. Bom, de novo, a gente está falando de uma coisa absolutamente conjuntural, de repente daqui umas semanas. mas eu acho assim: o mercado caminhou de alguma forma para a precificação dessa elevação da meta. Quando a gente olha o boletim Focus e vê ali a projeção de inflação em 4% no longo prazo, acho que de alguma forma já está se colocando que esse risco aumentou. Pode ser que não se confirme. Sim, eu concordo que o resultado seria que no longo prazo a gente teria juros mais elevados. Aliás, junto com essa projeção de 4%, uma Selic de 9% ou um pouquinho menos, né? Então, acho que faz parte desses cenários que estão sendo construídos. Mas acho que isso teria um impacto no curto prazo de, junto com o arcabouço, antecipar um pouco essa queda, ainda que o ponto final lá na frente seja de juros mais elevados. Agora, Raquel, veja que essa é uma discussão, vamos dizer assim, não é o que tira o meu sono. Né? Essas discussões sobre política monetária, inflação, são discussões muito de curto prazo, né? Que mexem, claro, no ambiente macroeconômico no curto prazo, mas não é o que vai fazer diferença de verdade numa perspectiva de crescimento de longo prazo. Crescimento de longo prazo é, por exemplo, a reforma tributária. Né? É que você está olhando o médio e longo prazo. Aquele empresário que vai tomar um empréstimo, não, ele está olhando esse taxa curto. de juros. Agora, exato. É claro, assim... Do curto prazo, o que o banco está oferecendo para ele de taxa de capital de giro. Ele olha isso, mas não tenha dúvida que essa não é a variável principal. Vem junto insegurança jurídica de toda a ordem, né? A própria questão tributária. Qual será mesmo a carga tributária do meu setor? Não sei. Então, como é que ele vai fazer estudo de viabilidade no negócio dele? Então, assim, todo esse pacote de ambiente de negócios difícil. Então, até me preocupa, às vezes, o grande peso que o governo acaba dando na política monetária, porque isso camufla as outras coisas que são muito mais relevantes. A gente já teve juros muito mais elevados e crescimento concomitante elevado também. Então, mostra que tem uma outra agenda que precisaria ser abraçada, né? Agora é isso, digamos que então não mude, daí o Banco Central, tá bom, vai cortar no segundo semestre, um mês a mais, um mês a menos, é o que vai fazer diferença? Não, sinceramente, né? O que faria diferença seria algo do peso, que foi, por exemplo, a regra do teto, que abriu um espaço bem forte para redução de juros. E eu acho que esse cenário a gente não vai ver. O arcabouço não vai ser o equivalente ao que foi a regra do teto para permitir aquela queda de juros significativa. Mas naquela época também não estava um contexto de recessão também ajudando naquela queda de juros? Olha, foi uma coisa interessante, porque a gente começou o ano de 2016 com a Selic em 14,25. Aí, antes mesmo do impeachment, ou antes mesmo da troca da guarda no Banco Central, só o fato de ter a perspectiva de ajuste das contas públicas, a gente já viu expectativas inflacionárias caindo e tal. Então, a gente ainda estava com Selic de 14,25. A gente estava ainda com
um ambiente macroeconômico difícil e o governo, naquele momento, conseguiu estancar o processo recessivo. O que eu quero dizer é que não é à toa que existe a patologia estagflação na economia. Quer dizer, você pode ter um quadro da economia muito fraca e a inflação não ceder uma vírgula, nada, porque a confusão é tão grande que a inflação não cede, né? E a confusão, eu digo, fiscal. Então, lamentavelmente, economia fraca por si só não é garantia de inflação controlada. Inflação controlada no longo prazo passa pela disciplina fiscal, né? E é esse elo que a gente fica com essa relutância em resolver. A importância de controlar as contas. Neina, muito obrigada pela sua entrevista aqui no canal Brasil. Infelizmente o tempo acabou, estava uma delícia o papo. Obrigada, viu, Eu que querida? agradeço.